Bom, nós não vamos perder aqui demasiado tempo a explorar o View Parser, até porque existem muitos outros assuntos para colocarmos em lista aqui nesta playlist, no sentido de nós ficarmos à vontade com a utilização do CodeIgniter. Aqui o caso concreto do View Parser é uma das dezenas de funcionalidades que existem dentro do CodeIgniter e por isso eu vou apenas dedicar mais este vídeo a explicar-vos aqui alguns elementos-chave que vos podem permitir então criar as páginas mais interessantes com este tipo de designação que aqui está. Vimos então no vídeo anterior que para utilizarmos o View Parser poderemos instanciá-lo desta forma. Existe uma outra forma de o instanciar, não interessa, de uma ou de outra forma vocês podem ver na documentação do CodeIgniter como fazer. Depois dele estar instanciado podem definir as variáveis ou os dados, podem definir uma variável de cada vez e já vimos também no View Renderer como é que isso se faz. No setData nós podemos definir, por exemplo, aqui o título. Nunca esquecer que estamos a definir variáveis na forma de um array associativo em que a chave tem sempre uma designação que é única e depois temos o seu valor. O seu valor pode inclusive ser um outro array e já vamos ver em que circunstâncias é que isso funciona e para que motivo é que isso funciona, ou para que razão, ou para que aplicação, melhor dizendo. Bom, neste caso, se nós tivermos qualquer coisa deste género, setData, título, e depois tivermos aqui um valor, e depois pedirmos para fazer um echo p render, o mesmo será dizer que nós poderíamos adicionar aqui isto desta forma, iríamos ter exatamente a mesma funcionalidade. Ok? Eu vou apenas deixar ficar assim porque é mais fácil de ler o código. O que nós vamos ter então é que se dentro da nossa página, se nós tivermos uma, vamos lhe chamar aqui parâmetro, porque é a expressão utilizada na documentação, poderíamos chamar variável, mas vamos lhe chamar aqui parâmetro. Se nós tivermos este parâmetro do View Parser aqui dentro, o que ele vai fazer é substituir o texto, aquele parâmetro que ali está, pelo valor que aqui é definido. Até aí tranquilo, é isto que nós temos aqui colocado. Este HR que aqui está foi inserido aqui na página, o que significa que nós podemos colocar código de HTML normalíssimo. Vamos tentar fazer aqui outra coisa. Vamos colocar aqui, por exemplo, um div com um style é igual a color red e depois aqui texto. Ok? Vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Se eu aqui refrescar, reparem como o código de HTML, ao contrário do que acontece com o código de PHP, é tratado e, portanto, não há qualquer problema em utilizarem HTML normal com classes de CSS. No entanto, nós vamos depois ver aqui que existe a possibilidade de fazermos um noparse e já vamos ver o que é que isso significa. Bom, vamos aqui avançar então e vamos fazer aqui uma outra experiência. Como é que eu faço um comentário dentro da minha view? Bom, tradicionalmente nós iríamos colocar um comentário de HTML desta forma, com comentário. Ou poderíamos colocar um comentário de PHP desta forma. Por exemplo, vamos colocar aqui assim, comentário de PHP. Vamos ver, no entanto, o que é que acontece quando nós executamos aqui ou refrescamos a nossa página. Neste caso, nós temos aqui o comentário de PHP a ser apresentado desta forma e, portanto, não é, de facto, compatível com este mecanismo. No entanto, o comentário de HTML é apresentável. Vamos ver, no entanto, aqui no código-fonte, que, de facto, nós temos aqui o comentário de HTML, que, por vezes, nos comentários nós, por vezes, colocamos alguma informação que pode ser sensível e convém vocês não colocarem informações sensíveis em comentários de HTML porque eles vão ser visíveis no código-fonte. Ok? Aqui, cá está, então, o PHP também, com obrigatoriamente aqui os HTML entities para definir o sinal de menor que e maior que, para abertura e fecho das tags de PHP. Portanto, muita atenção porque o código de PHP não é processado, mas os comentários de HTML são. No entanto, aqui dentro do View Parser, nós temos a possibilidade de definir comentários da seguinte forma. Vamos colocar aqui um abrir e fechar chaveta e depois colocamos um cardinal. E agora vamos escrever comentário de parser. Vamos lhe chamar assim. Se eu agora for aqui refrescar a minha página, ok, o comentário do parser aparece aqui, porque esqueci-me aqui basicamente de fazer o seguinte, é fechar aqui também o comentário, ok? Então agora vamos aqui refrescar. O comentário não apareceu aqui, vamos ver o código-fonte e o comentário também não aparece aqui no código-fonte. Portanto, é uma forma de vocês poderem usar comentários aqui no View Parser. Vamos aqui ainda a uma outra circunstância. Vamos deixar ficar aqui os comentários e vamos aqui imaginar esta situação, que tínhamos uma unordered list
e dentro dela nós queríamos fazer um ciclo para apresentar uma lista de nomes. Como é que nós fazemos isso utilizando aqui o ViewParser? Bom, neste caso eu vou adicionar aqui aos meus dados uma coisa chamada nomes, por exemplo. E o que é que vai acontecer? Uma vez que nós temos de trabalhar sempre com listas no formato de um array associativo, eu não posso fazer qualquer coisa deste género. Reparem, definir aqui um array, colocar aqui João, colocar aqui a Ana e já o famoso Carlos, ok? E, portanto, eu não posso fazer isto desta forma, porque na prática não vou poder utilizar isto do lado da minha view. Tenho que criar isto de forma a que seja um array associativo. Então, neste caso, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar aqui, dentro do meu array, um outro array, onde vou colocar uma chave nome, e depois vou colocar aqui um valor. E agora simplesmente replico isto por aqui abaixo. Vamos colocar aqui o João, vamos colocar aqui o Carlos, e vamos colocar aqui a Ana. Então, nesta circunstância existe uma variável nomes que contém nome, nome e nome. Como é que nós vamos fazer um ciclo aqui para apresentar essa lista? De uma forma muito simples. Aqui temos a unordered list. Vamos abrir aqui e colocar nomes e aqui embaixo vamos fechar os nomes. Okay? Então, tudo o que for escrito aqui no interior deste espaço vai gerar código consoante o número de entradas que existirem aqui do nome. Nós poderemos aqui simplesmente fazer isto, um parágrafo e colocar aqui um A, e o que vai acontecer é basicamente a construção de 3 parágrafos com A's. Okay? Ora, como nós queremos apresentar aqui os diversos nomes, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar esta chave que aqui está. Então, para isso, em vez de termos um parágrafo, vamos ter o elemento li, e aqui vamos colocar simplesmente nome. E o que vai acontecer o que vai acontecer aqui é a mesma coisa que fazermos um ciclo for each em PHP. Então reparem aqui que eu vou ter agora o João, o Carlos e a Ana a serem apresentados de uma forma absolutamente normal. Vamos deixar ficar aqui também este código. Vamos agora ver aqui como é que nós podemos fazer, por exemplo, uma instrução condicional do tipo if. Bom, é muito fácil também. Vamos imaginar que nós tínhamos aqui um cenário em que temos um utilizador com permissões distintas. E eu poderia dizer assim, ok, admin true. Então eu posso perguntar aqui a determinada altura, vou colocar aqui um HR para ter um separador, é utilizador admin? Ok, vamos colocar isto dentro de um parágrafo. É utilizador admin. E agora vou colocar aqui a resposta. Bom, e para eu construir o meu if, que no PHP teria que fazer desta forma, um if, depois abrir e fechar, colocar aqui os 2 pontos, etc. Neste caso, eu vou fazer simplesmente assim. Vou abrir e fechar e vou escrever aqui o if e colocar aqui a condição. Mas neste caso concreto, eu vou ter que definir aqui a variável. If admin, ora neste caso como admin é uma variável do tipo booleana, eu não vou ter que perguntar se é igual ou diferente de verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar aqui um and if e agora vou colocar aqui um parágrafo a dizer sim. Então se eu agora refrescar aqui o meu código, reparem, é utilizador admin? Sim. E se eu agora alterar para false, o que vai acontecer é que aquele bloco de código que eu escrevi não vai ser executado. E vocês perguntarem-me, bom, então mas faria sentido aqui dizer que não. Então, nesta situação, eu posso colocar isto desta forma. Eu vou até colocar aqui um bocadinho mais espaçado para vocês verem melhor. Portanto, if admin sim, vamos escrever aqui um else. Então, else p não. Ok? Então, neste caso, nós já vamos ter aqui o não a ser apresentado. Portanto, como vocês podem observar, é muito fácil nós utilizarmos este tipo de view parser, que nos permite criar, de facto, um layout um bocadinho mais user-friendly para os programadores de front-end que tradicionalmente não usam o PHP e, desta forma, simplificar também o seu trabalho. Podemos, em determinadas circunstâncias, nós acharmos também que é, de facto, uma forma muito mais interessante de podermos escrever as nossas views e, em algumas circunstâncias, podermos utilizar tudo isto. Não esqueçam, no entanto, mais uma vez, volto a lembrar que nós não podemos utilizar lógica de PHP no interior destas views e, por conseguinte, isso pode ser uma limitação.
No entanto, vamos aqui ainda fechar e depois vocês obviamente irão ter a oportunidade de consultar a documentação com maior profundidade, porque vão perceber a partir deste vídeo a lógica de funcionamento deste tipo de linguagem. Vocês vão depois poder aprofundar com maior, enfim, com maior afinco o que o resto da documentação fala sobre o view parser. Vou apenas dizer aqui o seguinte: imaginem que eu tenho um parágrafo e que quero escrever o seguinte: este é um texto literal, e que eu queria colocar aqui a palavra literal dentro de chavetas, porque nas chavetas são um caractere que pode ser muitas vezes utilizado para representar texto, e nós queremos que isto apareça de forma correta. Bom, se eu agora for executar isto, o que vai acontecer é que vamos ter aqui o literal a ser apresentado desta forma. Este é um texto literal. Bom, porquê é que isto acontecerá? Bom, se nós agora formos adicionar aqui o literal às nossas variáveis, vamos colocar aqui um texto, ou vamos colocar teste, por exemplo. Bom, neste caso, o que vai acontecer aqui é, há aqui um erro. Bom, o erro de facto acontece porque esquecemos de colocar aqui uma vírgula a seguir a isto. E o erro não está relacionado com a nossa view. Vamos aqui refrescar e reparem que o literal acabou por ser transformado. No entanto, existe a possibilidade de nós dizermos, não, eu não quero que aqui apareça o valor de literal, eu quero que apareça exatamente este texto que aqui está. Então, nessa circunstância, nós podemos dizer aqui no parse. E tudo o que estiver dentro deste espaço que aqui está, e se nós agora formos olhar aqui para a documentação e fizermos aqui um Ctrl F e formos aqui no parse, nós vamos verificar que existe aqui o no parse e depois o barra no parse. Então, neste caso, se eu colocar aqui no parse, todo o código que estiver aqui dentro e que tenha ou não este tipo de exemplificação que aqui está, vai significar que vai ser ignorado no caso de existir uma variável com este nome. Ok? Porque se não existir, vamos imaginar que eu coloco aqui um outro parágrafo com AAA, que é uma variável que de facto não existe aqui dentro da minha data, o que vai acontecer é isto, reparem. Eu agora tenho o literal, que não foi alterado o seu valor porque está envolvido numa tag de noparse, mas o AAA não está envolvido na tag noparse. Ele só não foi apresentado porque de facto não existe uma variável com o seu valor. Portanto, muita atenção a estes pequenos detalhes. Mais uma vez, e para fecho deste vídeo, eu volto a relembrar que é muito importante vocês regressarem aqui ao view parser e olharem para a quantidade de coisas que se podem fazer. Nós falámos cá sobre aquelas que são eventualmente as mais comuns, não é? Os loops, as condições, etc. Mas existem depois outras coisas que vocês podem procurar aqui na documentação. Ela é relativamente extensa, mas penso eu que não justifica que estejamos, pelo menos por agora, a aprofundar muito mais sobre isto para podermos avançar em relação a outras funcionalidades do CodeIgniter 4.